pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai falar das 7 leituras do mês de agosto. O mês de agosto foi um mês que eu não li tanto em quantidade de livros, mas li em quantidade de páginas. Li bastante coisa boa e eu não podia deixar de vir comentar com vocês. Lembrando, se vocês gostarem de algum desses livros, o link de compra da Amazon tá aqui embaixo, vocês me ajudam com uma pequena comissão, que eu vou investindo em coisas pro canal. E a primeira leitura do mês foi O Diário de Miriam, lançado pela Dark Side aqui no Brasil, que ele vai contar a história de uma garota que vai passar da infância à adolescência, vivendo em meio à guerra civil da Síria. Então ele é um livro que ele vai se passar ali no decorrer de 5 anos, e assim como o Diário de Anne Frank, essa garota vai relatando pra gente todos os horrores dessa guerra civil, a forma como vai afetando a população, a forma como a população passa a viver em meio ao caos. E isso tudo é nos contado de uma forma muito simples e muito singela, sabe? Ao contrário da Anne, que tinha uma escrita avassaladora, a Anne ela escreve com o olhar de uma criança mesmo que está crescendo em meio àquilo tudo. E isso foi uma coisa que me emocionou muito nesse livro, porque você vai sentindo junto com ela, sabe? Você vai vendo ela perder a inocência em meio aos bombardeios, em meio à crise que a população tá vivendo, em meio à dor que os outros estão sentindo ao seu redor, sabe? Então, assim, muita gente não acha tão emocionante por comparar ao Diário de Anne Frank, mas me tocou muito, foi uma leitura maravilhosa e apertou muito meu coração, sabe? Saber que muitas pessoas ainda estão na situação em que a Miriam estava e vivendo todos os horrores que ela viveu e tudo que ela viu e passou, sabe? Assim, é um livro muito tocante, muito que mexe muito com os sentimentos, mas é muito necessário, sabe? Recomendo muito a leitura e foi uma ótima leitura para começar o mês. E a minha segunda leitura do mês foi sobre a escrita de Stephen King, que ele é um livro sobre escrita, né, como já se fala na capa, com dicas de escrita, mas que o autor dá de uma forma muito peculiar, porque ele vai nos ensinar sobre a escrita através da sua vivência, através da sua história com a escrita, sabe? Então a gente fica sabendo muito do King, muito da forma como ele foi aprendendo a escrever, como ele foi aprendendo a colocar suas ideias no papel, a se organizar para que essas ideias funcionem nos livros, e é muito bacana. É um livro assim que eu marquei ele inteirinho, não sei se vai dar pra ver porque a qualidade aqui é muito grande, mas foi um livro assim que eu conheci um pouco mais do autor, eu pude me apaixonar um pouco mais pela sua escrita e pude aprender muito sobre escrita também, sabe? Eu tenho pretensão de escrever algo algum dia e eu achei que foi uma leitura imprescindível. Então, pra quem quer escrever alguma coisa, eu indico o livro, e pra quem curte o King e quer saber um pouquinho mais do autor, um pouquinho mais da sua história como escritor e como pessoa também, recomendo muito, vale super a pena. Amei a leitura. E a minha terceira leitura do mês foi O Gosto da Tentação, da Elizabeth Hoyt, um romance de época, porque afinal, não pode faltar romance de época no meu mês, né, gente? Pelo menos umzinho eu tenho que ler. E aqui a gente vai conhecer a história da Emmeline e do Samuel. A Emmeline é uma moça que ela segue estritamente todas as regras da sociedade, e por isso as pessoas procuram ela para que ela seja tutora das novas pupilas ali que vão surgindo na sociedade. Ao pé que o Samuel, ele é um dos poucos sobreviventes de um massacre que assolou o 28º Regimento, se eu não me engano, onde o irmão da Emmeline acabou assassinado também. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, que suas vidas nunca se cruzariam se não fosse o fato do Samuel, que é um americano, ir para a Inglaterra para procurar respostas sobre esse massacre, para descobrir se realmente houve um traidor ou não, e ele acabar se envolvendo com a Emmeline porque ele acha que pode chegar mais perto das respostas estando mais perto dela, sabe? Então ele pede para ela ser tutora da irmã dele, que foi junto com ele para a Inglaterra. E assim, são duas pessoas totalmente diferentes, de mundos totalmente diferentes, que vão se envolvendo, que vão sentindo coisas um pelo outro, que eles sabem que eles não podem sentir, porque eles são muito diferentes, enfim. E a gente vai acompanhando esses dois ali, eles escondendo esse segredo dela, de que ele desconfia que tem algo errado com o massacre do regimento, ela gostando dele, mas sabendo que é totalmente errado o que ela sente, e esse sentimento conflitando com coisas do passado dela que ela não fala pra ninguém, e nisso o romance vai se desenrolando. E assim, gente, eu vi muita gente falando muito mal desse livro, e eu comecei ele até um pouco depois do que eu pretendia ler, justamente por isso. E eu fui esperando odiar o livro, sabe? Porque falam que o primeiro livro dessa Lenda dos Quatro Soldados era muito ruim, que a personagem era insuportável, que só conseguia vencer a leitura pela força do ódio. E assim, desculpa, gente, mas eu sou muito do contra e eu adorei o livro, sério. A Emmeline, ela realmente, assim, ela é difícil, mas se você colocar ela ali no papel à risca, ela é exatamente o que as moças da sociedade londrina da época deveriam ser, sabe?
Então, muita gente acha que ela é insuportável pelos modos e pela forma como ela age, né, e trata, e como ela encara o Samuel e tudo mais. Mas se você pegar as mocinhas mesmo que seriam dessa época, elas seriam exatamente assim. E quando você vai descobrindo o passado dela, você vai descobrindo os temores dela e o porquê ela age dessa forma, é muito coerente. Eu gostei muito da personagem, claro que ela irrita em alguns momentos, mas né, a gente já esperava isso quando começou a ler. E o Samuel, gente, ele é um homem marcado também por um passado assim muito violento e que machuca muito conhecer o passado dele, sério. Todos os horrores que ele viveu na guerra e tudo com que ele precisa conviver, sabe? Com os demônios que ele precisa conviver depois de tudo pelo que ele passou. E eu amei os dois juntos, eu sei que teve muita química, amei o enredo, amei o mistério em meio ao romance, enfim, amei, né, gente? E a escrita da Elizabeth Hoyt eu adoro, então super recomendo. E recomendo, claro, né, avisando que vocês vão sabendo que a Emeline ela é a mocinha que é o retrato da época mesmo dela. Então não a julguem tanto e não a odeiem tanto, sério. E a minha leitura seguinte foi A Criança do Fogo, do S.K. Tremaine, que, né, que é um pseudônimo do autor, que é um jornalista londrino. E a premissa desse livro aqui me chamou muito a atenção. Nele a gente vai conhecer a história da Rachel. A Rachel é uma mulher que ela larga tudo pra trás, ela larga a vida dela pra viver com o David. O David é um senhor milionário que perdeu a esposa e que parece ser o homem perfeito. Ela larga a vida dela, vai viver numa propriedade que ele herdou da família, que é passada de geração em geração, junto com ele e junto com o filho dele, que é o Jamie, pelo qual ela já se apaixonou de cara. Acontece que chegando nessa propriedade, a vida perfeita vai acabar se tornando uma cilada, na verdade, e ela vai ver que o David ele esconde segredos e ela vai correr atrás do tempo para poder descobrir esses segredos, descobrir o que de fato aconteceu com a ex-esposa dele, que supostamente morreu no acidente, o porquê que o filho dele é tão traumatizado e também atrás de algumas profecias que o filho dele começa a ter, de que ela vai morrer e de algumas coisas bizarras que vão acontecendo, sabe? Esse é o pano de fundo do livro. E assim, gente, eu achei a premissa incrível. E o livro começou a fluir super bem, a construção dos personagens é muito bacana e eu fui me envolvendo muito com a história até chegar no final. O final eu achei um pouco decepcionante, ele é coerente com a história, ele convence, mas eu esperava mais, sabe? Eu acho que o livro foi muito bem construído e o final foi só algo mesmo pra amarrar e falar, tá ok, sabe? Terminou. Mas, não sei, sabe? Algumas coisas pra mim ficaram meio furadas, o final não foi totalmente explicado e eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim foi uma boa leitura. Não foi o melhor livro do gênero que eu já li, mas eu acho que vale a pena caso você queira passar o tempo. É uma leitura, como eu disse, vai fluir muito bem e vai te entreter por algumas horas. Então, recomendo, mas com essa ressalva do final que realmente não me convenceu. E a minha leitura seguinte foi um livro que eu peguei emprestado, que é o Roube como um Artista. Eu esqueci de anotar o nome do autor, mas a capa vai estar aqui. E ele vai falar muito sobre criatividade na era digital, né? Nos dias de hoje, onde tanta informação chega e onde tanta coisa vai sendo apresentada ao todo tempo. Como ser criativo nesse meio, como produzir conteúdos que valham a pena ser acessados e consumidos, dentre várias outras coisas. Foi uma leitura incrível, eu tirei vários pontos que eu posso trabalhar no meu canal, no conteúdo que eu produzo, ainda que eu não trabalhe com isso. E também fala muito sobre inspiração, sobre criação, algumas dicas também que eu posso usar na escrita quando eu estiver desenvolvendo o meu projeto e até mesmo no meu trabalho, gente, porque hoje em dia a concorrência é tão grande que a gente tem que ser criativo, a gente tem que ter o nosso diferencial no trabalho para que ele chame a atenção e para que a gente possa se desenvolver, né, no mercado de trabalho. Então, assim, foi um livro que eu gostei muito, pretendo comprar um exemplar físico pra mim e pretendo reler várias vezes, porque eu acho que é um livro que ensina muito e que complementa muito das coisas que a gente vê e não sabe colocar em prática, então recomendo muito também. E a minha penúltima leitura do mês foi o Cadê Você, Bernadette, da Maria Simple. Ele foi a leitura do Clube do Livro aqui de Barbacena, de uma discussão que infelizmente eu não pude participar por causa de um imprevisto, mas eu não deixei de ler o livro, né, que foi sensacional, sabe? Gostei muito. Nele a gente vai ter a história da Bernadette Fox, que é uma arquiteta que ela abandonou a carreira. Inicialmente a gente não sabe o porquê, e ela é muito peculiar, ela tem o jeitão dela, ela tem as coisas com quais ela implica o tempo todo, e de uma forma muito ímpar. E ela tem a filha Bri, que é uma garotinha extraordinária e extremamente inteligente, sabe? Que ela ama muito, mas que ela evita participar da vida escolar dessa menina porque as outras mães, pra ela, são pragas, entendeu? Porque ela não consegue lidar com essas outras mães que querem que ela seja dona de casa e a mãe perfeita o tempo todo. A Bernadette não é assim, ela é diferente. E a filha, que passa com excelência em todas as matérias, acaba pedindo de presente para os pais uma viagem para a Antártida.
E a Bernadette pira. Ela fica em desespero e aí toda a confusão começa, porque ela contrata uma pessoa que dá uma confusão danada e o marido dela começa a achar que ela tá louca e quer interná-la para que ela fique bem, porque ele não compreende quem é a Bernadette e quem ela se tornou. E ao passo que a Bri tá ali apoiando a mãe, porque ela é apaixonada pela mãe, meio maluca, até que a Bernadette some. Ela some do mapa, ninguém sabe pra onde ela foi. E vai ser a história de uma filha apaixonada por sua mãe, tentando encontrá-la, enquanto ela descobre quem a mãe realmente era também. E é incrível, assim, é um livro muito divertido, muito bacana. A Bernadette é aquele tipo de personagem pelo qual você se encanta. E é um livro escrito de uma forma muito diferente, porque ele é escrito em meio a notas da Bri, em meio a e-mails, cartas trocadas entre todos os personagens. Então você vai conhecendo todos eles através da sua escrita, através da sua comunicação. Foi um livro que eu gostei muito, me rendeu uma ótima leitura. Uma ótima visão assim dessa personagem super diferente que me marcou muito. E é um livro que com certeza eu vou reler muitas e muitas vezes ainda, porque a Bernadette falou muito comigo, sabe? Foi uma personagem que realmente me encantou. Então, recomendo muito esse livro. Eu queria muito ter participado da discussão do Clube do Livro, mas recomendo que vocês leiam também, tá? E a minha sétima e última leitura do mês foi nada mais nada menos que It, a Coisa, do Stephen King. Vocês provavelmente já viram o vídeo que saiu só sobre ele aqui no canal. Se não viram ainda, tá aqui nos cards, vai lá conferir. E assim, gente, como vocês puderam ver lá no vídeo, eu não vou ficar falando muito porque vocês vão ter que ir lá assistir, eu gostei muito da leitura, tive 3 ressalvas, mas assim, no geral foi um livro que eu gostei pra caramba, me tirou da minha zona de conforto, me surpreendeu muito positivamente e me deixou louca pra ler várias e várias outras coisas do King. Então recomendo pra caramba. Assistam meu vídeo e depois confiram essa leitura que vale super a pena, sério. Não se deixem assustar por esse tamanho de calhamaço, porque a história vale a pena. E bem, pessoal, esses foram os 7 livros lidos no mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Quero saber aqui embaixo se vocês já leram alguns, têm vontade de ler, se vocês têm uma opinião diferente da minha em relação a algum desses livros aqui, ok? Vamos conversar. Essa conversa é super bacana, isso agrega muito conhecimento também e muita informação sobre cada um dos livros que eu leio. E eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito na divulgação. Beijos e até o próximo vídeo.